Capítulo 826, Clã abandonado por Deus. Reino dimensional. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. De acordo com a carta deixada pelo Imperador Trovão das Oito Mortes, o pico desta montanha é onde está a entrada do clã abandonado por Deus. Li Ming pensou em voz alta, olhando para o pico maciço desta montanha à sua frente que parecia a cabeça de um boi. O reino dimensional era diferente de uma dimensão menor. O reino dimensional pode ter dezenas, centenas, milhares ou até dezenas de milhares de milhas de extensão. O poder do espaço dentro também era muito estável. Uma vez que um reino dimensional tenha nascido, então ele poderia existir por centenas de milhares ou mesmo milhões de anos sem entrar em colapso. O mundo em colapso no qual o palácio imperial do deus demônio poderia ser considerado um pequeno reino dimensional. Os artistas marciais do continente da queda do céu simplesmente não tinham a capacidade de separar o vazio e criar seu próprio reino dimensional. Esses mundos eram todos formados naturalmente devido a uma variedade de razões. Como um reino dimensional estava localizado em um mundo oculto, era fácil se defender de ataques. Toda descoberta de um novo reino dimensional causaria intensa luta entre todas as grandes potências. Cada um dos quatro reinos divinos possuía seu próprio reino dimensional. Para uma seita ser capaz de estabelecer uma base em um reino dimensional, isso era em si uma manifestação e representação de sua força. O pico da montanha, semelhante à cabeça de um boi, estava coberta por um leve nevoeiro. O pico da montanha tinha 70.000 pés de altura e tinha falésias lisas que desciam como se tivessem sido cortadas por um machado gigante. Li Ming revolveu a sua verdadeira essência e disparou como um foguete. A uma altura de 70.000 pés ele já havia entrado no caos celeste primordial. Aqui, a energia da origem do céu e da terra era derivada do caos. O pico da montanha estava coberto por 10.000 anos de neve branca e de gelo. Olhando de longe, era realmente uma visão magnífica de se ver. Quem vem lá, pare! Como Li Ming se aproximou da entrada para o reino dimensional, ele foi bloqueado por um esquadrão de guardas. Todos esses guardas tinham selos de tatuagens místicas em seus rostos, como se fossem um totem tribal de seu clã. Embora o cultivo desses guardas estivesse apenas no reino Xiantian, havia uma forte determinação neles. Nenhum deles cedeu ou mostrou fraqueza a Li Ming, que estava no nível avançado do reino núcleo rotativo. Li Ming sabia que o selo da tatuagem nas faces desses guardas era o símbolo da maldição da linhagem do clã abandonado por Deus. Este era um clã familiar extremamente misterioso. Porque a verdade foi enterrada no rio infinito do tempo, ninguém no clã sabia por que eles nasceram como uma maldição tão cruel. Mas eles não se sentiram deprimidos, não desistiram e não amaldiçoaram os céus por serem injustos. Eles resistiram heroicamente à dor da maldição, continuando a viver com sua própria força por centenas de milhares de anos. Além disso, existiram até mesmo existências de alto calibre e imperiais como o Imperador Trovão das Oito Mortes, que nasceu dentro de seu clã. Um clã da família extraordinário e muito unido frequentemente carregava a marca e o espírito de seu clã em seus ossos. O clã abandonado por Deus, seus sentimentos mais íntimos eram de desafio. Eles continuaram a pisar em frente, nunca desistindo de uma batalha, lutando contra os céus, lutando contra seu destino. Li Ming só podia nutrir respeito por esse clã outrora glorioso que resistiu a gerações de imensa dor. Em particular aquela deusa que havia morrido há 100.000 anos atrás e o coração do grande imperador que ainda batia em seu peito depois de 100.000 anos. Tudo isso chocou Li Ming em seu interior. Era altamente provável que o clã abandonado por Deus fosse o descendente dessas duas grandes potências. Por meio da herança da linhagem sanguínea dessas potências incomparáveis, mesmo se a história de seu clã familiar estivesse perdida no tempo e mesmo se seus gloriosos dias tivessem passado, esse caráter elevado, inflexível e orgulhoso ainda estava gravado nos ossos do clã abandonado por Deus. Perseveraram teimosamente em continuar, seguindo sua maldição de linhagem e crescendo infinitamente. A razão pela qual Li Ming correria o risco para retornar às relíquias do Imperador Trovão das Oito Mortes era porque ele respeitava as realizações do Imperador do Trovão e ele respeitava o espírito do clã abandonado por Deus, bem como de seus ancestrais.
Ele segurou seus punhos e disse: eu encontrei as relíquias de um ancião de uma ruína antiga. Essas relíquias são muito importantes para o seu povo. Acredito que o desejo final deste ancião seria retornar essas relíquias ao seu povo. Ancião? Qual ancião? O capitão da guarda perguntou. O Imperador Trovão das 8 Mortes, Imperador Ao. Imperador Ancestral Ao. O capitão da guarda de repente tremeu ao ouvir as palavras de Li Ming. O Imperador Ao era um dos maiores talentos do seu clã abandonado por Deus. Com 21 anos de idade, ele avançou ao reino Xiantian e depois entrou no reino núcleo rotativo aos 28 anos de idade. Essa velocidade poderia ser considerada muito lenta entre os jovens heróis de elite e seria muito difícil se tornar uma potência no nível imperador inigualável nesse ritmo de desenvolvimento. Mas o Imperador Ao contou com sua poderosa vontade e perseverança. Ele lentamente traçou seu próprio caminho de artes marciais, compreendendo um espírito de batalha, bem como 3 intenções marciais, conseguindo formar seu próprio campo de força do trovão nesse meio tempo. Depois que ele avançou para a destruição da vida, ele se tornou invencível dentro de seu reino. Depois que ele avançou para a 8ª etapa de destruição da vida e alcançou o reino Mar Divino, ele mostrou desdém por todos os rivais e heróis. Depois de 1000 anos sendo invicto, ele ganhou o título de mais alto sob os céus. Infelizmente, até mesmo um gênio tão galante e poderoso havia caído como um meteoro. Ele finalmente morreu no Mar dos Milagres e nem mesmo seus ossos foram recuperados. A única razão pela qual as pessoas sabiam de sua morte era por causa de seu pergaminho de jade conectado à alma. Quanto à razão pela qual ele morreu, ninguém sabia. A morte do Imperador Trovão das 8 Mortes acrescentou outra camada de terror ao Mar dos Milagres. Jovem herói, você tem alguma evidência disso? O capitão da guarda tentou, sem sucesso, conter a crescente excitação em seu coração. As relíquias do Imperador Trovão das 8 Mortes eram muito significativas para o clã abandonado por Deus. Se o que este jovem disse era verdade, então esta foi realmente uma chance fortuita do acaso para o clã abandonado por Deus. Embora o capitão da guarda estivesse emocionado, isso não significava que ele acreditaria cegamente em qualquer coisa que Li Ming dissesse. Para permitir que alguém entrasse na casa de seu clã, especialmente alguém que usasse uma máscara de Jade Mulin, era possível que houvesse algum problema com essa pessoa. Este é uma insígnia usada uma vez pelo Imperador Ancestral Ao. Enquanto Li Ming falava, ele retirou a insígnia do Imperador Ao de seu anel espacial. Esta era uma insígnia de bronze lisa e na parte de trás dela estava um totem de pássaro semelhante ao pingente de jade. Na frente da insígnia estava gravada com a palavra Ao. Embora fosse antiga e os símbolos dos anciões do clã tivessem sofrido várias mudanças de estilo, o capitão da guarda ainda era capaz de confirmar que este era, sem dúvida, o símbolo que o Imperador Trovão das 8 Mortes usava no passado. Esta atmosfera ancestral que carregava a sensação dos anos, bem como a vontade do trovão contida nesta insígnia, isso era verdadeiramente impossível de falsificar. Jovem herói, por favor, me siga. Vou levá-lo para ver nosso ancião. O tom do capitão da guarda tornou-se cada vez mais respeitoso. As relíquias do Imperador Trovão das 8 Mortes eram inestimáveis. Para este jovem não guardá-las todas para si mesmo depois de encontrá-las e até devolvê-las ao clã abandonado por Deus, só isso era digno de respeito. Com o capitão da guarda guiando o caminho, Li Ming seguiu atrás dele. Eles passaram por uma entrada espacial que brilhava como o mercúrio. À medida que entravam nesse reino dimensional onde o clã abandonado por Deus residia, eles voaram alto no céu. Ao longo do caminho, passaram por várias árvores e flores maravilhosas que pontilhavam a terra. Embora estas não pudessem ser consideradas como os melhores tesouros celestiais, ainda era o suficiente para fazer com que uma seita de 3º ou 4º grau enlouquecesse de ciúmes. Que energia de origem do céu e da terra rica por aqui! O grau da veia espiritual deve ser inferior a 6, mas não muito longe. Li Ming ficou cada vez mais surpreso. Para o clã abandonado por Deus ocupar uma terra tão próspera, seu legado devia ser muito mais formidável do que ele imaginava. Mas se isso fosse verdade, como poderia Jui ter acabado com um destino tão miserável?
Não apenas a aura espiritual aqui é rica e pura, mas há uma imensidão de inimaginavelmente grandiosas formações de matriz estabelecidas neste reino dimensional. Mesmo que alguém consiga romper a entrada e invadir esse reino, eles teriam que pagar um ótimo preço para passar por essas formações de matrizes. Enquanto Li Ming se movia lentamente para frente, ele avaliou secretamente seus arredores. Este clã abandonado por Deus era verdadeiramente discreto. Se ele não tivesse conseguido encontrar Jui por acaso, então ele nunca teria imaginado que tal clã familiar estaria escondido na borda dos 4 reinos divinos. Na nossa frente está o Palácio dos Anciãos. Eu levarei o jovem herói a ver nosso patriarca. O capitão da guarda acendeu rapidamente um talismã transmissor de sons e transmitiu toda a série de acontecimentos. Ele logo recebeu uma convocação. Jovem herói, por favor, venha comigo. O capitão da guarda voou para o Palácio dos Anciãos, passando pelos corredores sem tocar o chão até chegar a um grande salão. Este grande salão tinha a forma de um quadrado e tinha mais de 300 pés de largura. Havia várias estátuas dispostas na entrada deste salão e cada estátua foi construída em tamanho real. Havia homens e mulheres e todos pareciam vivos, como se fossem pessoas congeladas no tempo. Olhando atentamente, podia-se até ver os selos da maldição nos rostos das estátuas. Estes eram, sem dúvida, ancestrais do clã abandonado por Deus. No centro do grande salão, 3 pessoas já estavam esperando. 2 homens e uma mulher. Eles não pareciam muito velhos. O homem de meia-idade que parecia estar liderando eles era o mesmo que Li Ming, ambos usando uma máscara. O homem e a mulher atrás dele estavam ambos vestindo longas túnicas vermelhas e também tinham o único selo da maldição do clã abandonado por Deus em seus rostos. Os 2 estavam impressionantemente na 6ª etapa da destruição da vida. 6ª etapa da destruição da vida, mestres no mandato do céu. Li Ming podia sentir que as fundações desses 2 indivíduos eram extremamente sólidas. Sua força de combate provavelmente superava em muito o segundo emissário demoníaco do reino divino do Azura. Essas pessoas deviam estar classificadas em torno dos 50 a 80 principais mestres no mandato do céu. No entanto, como Li Ming lembrou o nome dos mestres listados no mandato do céu, ele percebeu que não havia registro de nenhum dos mestres do clã abandonado por Deus. Obviamente, um clã familiar tão misterioso e oculto não seria incluído no mandato do céu. A Garra do Destino tinha uma formidável rede de coleta de informações, mas isso não significa que eles seriam capazes de investigar a situação do clã abandonado por Deus, que estava escondido em seu próprio reino dimensional. Os olhos de Li Ming se voltaram para o homem de meia-idade na frente. A aura dessa pessoa era tão profunda quanto o mar. Era impossível ver o seu cultivo. Quando essa pessoa fixou seu olhar nele, Li Ming pôde sentir um profundo sentimento de reverência e apreensão crescendo nele, como se essa pessoa fosse um pico de montanha inacessível. Isso era uma potência do reino mar divino. Li Ming não se atreveu a confirmar isso. Mas para o clã abandonado por Deus ser capaz de ocupar um tesouro tão magnífico quanto um reino, é lógico que devia haver uma potência do reino mar divino aqui. Li Ming respirou fundo. Esta era a primeira vez que ele encontrava uma verdadeira potência do reino mar divino. Embora ele pudesse sentir uma grande pressão, ele ainda permaneceu tão calmo quanto antes. Afinal, quando ele estava na cidade secular da Fênix, ele havia encontrado Fada Fen, alguém cujo limite era impossível de adivinhar. Ela já havia superado em muito o reino mar divino. Então é você. Foi você quem encontrou as relíquias do Imperador Ancestral. Os olhos do homem de meia-idade brilharam como um trovão. Ele não esperou que Li Ming falasse antes de aparecer de repente na frente de Li Ming. Ele passou os olhos pelo Dantian de Li Ming e pôde sentir que a base de Li Ming já atingia o auge da solidez. Isso fez com que ele ficasse excepcionalmente surpreso. Para esse jovem rapaz cultivar até esse ponto, ele certamente não era alguém sem nome. Sim. Ele já havia decidido entregar as relíquias do Imperador ao. Li Ming não se incomodou com conversa fiada.
puxou um anel espacial que preparara com antecedência e passou para o homem de meia-idade, deixando para trás apenas o pergaminho de jade com as experiências do conceito do trovão do Imperador Trovão das 8 Mortes, bem como o cristal da origem do trovão, que conseguia refinar a vontade de alguém. Ambos os tesouros foram colocados no forno de fusão universal celestial e, em seguida, foram colocados de volta no seu Dante onde ninguém poderia encontrá-los. Mas, quanto às experiências gravadas pelo Imperador Trovão das 8 Mortes sobre os métodos de cultivo herdados do clã abandonado por Deus, bem como suas experiências sobre como resistir à maldição, tudo isso foi devolvido ao clã abandonado por Deus. Até mesmo a espada branca de Argentor foi devolvida a eles. Embora a espada branca de Argentor fosse uma arma tesouro de grau santo, não combinava com a lança de Li Ming. Além disso, era impossível para ele ser reconhecido como um mestre da espada branca de Argentor, de modo que o poder da arma seria bastante reduzido em suas mãos. Assim, a arma em si só poderia ser considerada como um inesperado triunfo em suas mãos. Li Ming tinha confiança de que ele seria capaz de avançar para a destruição da vida no futuro, então, não teria necessidade de confiar neste triunfo. Era melhor simplesmente devolvê-la ao clã abandonado por Deus. Quando Li Ming entrou no Palácio dos Anciãos, fora do reino dimensional do clã abandonado por Deus, chegou outro barco velocidade de Vietnã. Este barco espiritual de alta velocidade era muitas vezes maior que o barco espiritual de alta velocidade de Li Ming. Está aqui. O Imperador Divino do Reino Divino Azura olhou para o pico da montanha com a forma da cabeça de um boi e franziu a testa. Você tem certeza de que ele está dentro do clã abandonado por Deus? Sim. Situi-Oxi assentiu. Ele deve ter entrado no território do clã abandonado por Deus há menos de uma hora.